Boa noite. Estamos aqui para mais uma aula, gravação, né, de uma aula síncrona do roteiro 4 de cálculo 4. Então nesse roteiro a gente vai ver as integrais de linha de campos vetoriais, tá? Então vamos partir para o nosso estudo já, tá? Ok. A gente conta com a participação do pessoal que está assistindo ao vivo, né? Vou só dar uma ajeitadinha aqui na câmera. Ok. Então vamos lá. Hoje eu vou usar aqui meu laranjinha para começar. Vai dar uma tremida aqui que eu tô com uma mesa manca. Aí quando eu apoio o braço ela vai para frente e vai para trás. Ok. O terceiro assunto, integrais de linhas de campo vetoriais, né? Então a gente já viu no roteiro passado as integrais de linha de funções escalares. Tá aqui. Opa. Deixa eu voltar aqui. De funções escalares, tá? Que são funções que vão sair de R2 a valores em R, ou funções saindo de R3 a valores em R, tá? Ok. Agora a gente vai estudar integrais de linha de campos vetoriais. Tá aqui, campos vetoriais. O que é um campo vetorial, né? Um campo vetorial é uma função que vai sair também de R2 e chegar num espaço vetorial bidimensional. Aqui, ó. Então vou pegar um ponto xy e levar num vetor bidimensional f de xy. Então esse vetor, então, ele vai ter duas funções componentes, uma na variável x e outra na variável y. Via de regra, né, esse v2 vai ser o nosso próprio R2. Tá? Então, para cada ponto do R2, eu forneço um vetor. Tá? Então, por isso chama campo vetorial. A gente tem aí o análogo dele tridimensional. Aqui, ó. Esse é o análogo dele tridimensional. E também, via de regra, esse V3, esse espaço vetorial tridimensional, é o nosso R3. Então, eu vou pegar um ponto XYZ e vou associar ele a um vetor que tem como coordenada em x o f1 de XYZ, coordenada em y o f2 de XYZ, e coordenada z, um F3 de XYZ. Né? Repara que agora, o que está acontecendo? Né? O campo de vetores, né, para a gente, ele é formado por três funções escalares, que são cada função coordenada, que são chamadas funções componentes. Então isso já diz para a gente que, de alguma forma, a gente vai jogar a responsabilidade do que a gente está fazendo, do conceito que a gente está definindo, em cima das funções coordenadas e com certeza vai chamar, né, as integrais para cima dessas funções, que a gente sabe fazer. Né? No roteiro passado a gente viu integrais de funções escalares, então a gente vai jogar a responsa em cada coordenada. Mãozinha, vamos descer. Como que funciona então o cálculo de integral de linha de campos vetoriais? Né? Então vamos ver como é que é a receita para fazer isso. Então a gente começa com o ingrediente principal, que é um campo vetorial contínuo, quer dizer, cada componente é uma função contínua, tá? E uma curva lisa, né? Então uma curva onde o vetor derivada nunca se anula. Então o conceito de integral de linha do campo f ao longo da curva C, né, a gente vai fazer por meio de integral de funções escalares da seguinte forma. Vou pegar essa função, vou considerar primeiramente o caso bidimensional. Então eu pego um campo f de xy, f1 de xy, f2 de xy e uma curva suave, né? Então a integral de linha de f ao longo da curva C, ela vai ser aqui, ó, né? A integral em cima da curva C da função componente 1 com relação a dx, mais a função componente 2 com relação a dy. E se a tua função, o teu campo for tridimensional, você vai ganhar mais uma ali. Você vai ganhar essa aqui, ó. A integral em C, tá? Na curva C, da função componente 1 com relação a dx, mais a função componente 2 com relação a dy e função componente 3 com relação a dz.
Por isso que a gente define aquelas integrais de linha de funções escalares com relação às variáveis. Então, vamos ver a interpretação vetorial para esse cálculo de integrais de linha. Então, eu vou definir como se fosse diferente. E depois eu vou mostrar que é igual. De novo, pegar um campo vetorial, tá? Contínuo, uma curva lisa, parametrizada por R de t variando de A até B. Então, a integral de linha de f ao longo da curva C é a integral de A até B do campo calculado em cima da curva. Esse pontinho aqui é produto escalar, tá? Esse pontinho aqui é o produto escalar do campo, que é um vetor, campo calculado em cima da curva, produto escalar, vetor tangente da curva. Tá? Então eu vou ter aqui um produto escalar. Por que produto escalar? Porque o que vai aparecer aqui dentro, né, vetor, escalar, vetor, é um escalar. Tá? Então essa é a definição vetorial, entre aspas, da integral de linha, né, de f ao longo da curva C. Tá? Eu tenho uma em termos de componentes. A primeira definição foi em termos de componentes. Aqui, ó, ela aqui, ó. Tá? Integral em C de f1 dx mais f2 dy. Então, em termos de componentes. Essa aqui eu já estou te falando que é em cima da curva, não estou falando das componentes. Tá? Estou dando uma aqui só usando vetores. Tá? E aqui eu chamo a atenção para o fato desse ponto aqui ser um produto por escalar. Tá? E aí você tem, né, uma abreviação da notação acima como sendo integral em cima da curva C de f escalar dr. Alguns autores, para deixar claro esse negócio de escalar, eles escrevem assim, integral em C, aí aquele produto escalar que é o maior menor. Então é f, dr. Alguns põem até uma setinha aqui em cima. Então isso aqui é uma notação para o que tem aqui em cima. Né? Integral em C de f escalar dr, né, é isso aqui. Ó. Integral de A até B, né, parametriza C por R de t. F em cima da curva, escalar R' de t. Agora, isso aqui, essa notação vetorial e a notação que eu dei acima são a mesma coisa. A gente vai ver isso agora. Mãozinha, desce. Ok. Né? Vamos fazer essa verificação em espaços bidimensionais só para facilitar as contas. Para tridimensional é a mesma coisa. Então vamos considerar aqui, para mostrar que as duas abordagens são a mesma. Então vamos pegar um campo, né, fxy, f1 de xy, f2 de xy, contínuo, uma curva C plana, suave, parametrizada por R de t. Né, é x de t, y de t. Esse R aqui não está... Esse R devia ser um R em negrito aqui, ó. Mas está meio falho. Mas é isso, t vai em x de t, y de t. Ok, então a definição que eu acabei de dar, integral em C de f escalar dr, ela se traduz na integral de A até B, de f calculado em cima da curva, da parametrização da curva, né, produto escalar R' de t dt. O que é isso? Então vou calcular o produto escalar. Então o f em cima da curva vai ser f1 de x de t, y de t, primeira coordenada, segunda coordenada é f2 de x de t, y de t. Tá? Produto por escalar, o vetor tangente, que é x' de t, y' de t. O produto por escalar, ele é primeira coordenada vezes primeira coordenada, mais segunda coordenada vezes segunda coordenada. Então essa conta aqui vai dar o que está aqui embaixo, integral de A até B, f1 de x, y de t, vezes, esse vezes é vezes de número mesmo, vezes x' de t, que é número, mais f2 de x de t, y de t, vezes y de t dt. Então, se eu distribuir esse dt para cá e para cá, né, em cima dessa soma, o que vai acontecer? Eu vou estar com integral de A até B, f1 de x de t, y de t, x' de t dt, mas x' de t dt é dx. Então, essa primeira integral fica essa aqui, f de x1
F1 xy dx. E a segunda vai ficar F2 de xy, y' dt. Mas y' dt é dy. Tá, aqui deu. Tá? Então, essa notação vetorial é igualzinha àquela notação que eu coloquei lá em cima, né? Em termos de funções coordenadas. Então, tanto faz se pedir para você calcular a integral de linha de um campo, tanto faz você usar a notação vetorial como essa notação, que vai dar no mesmo. Ok? Então, vamos lá. Bom, em espaços tridimensionais é exatamente análogo, eu nem vou pular, só vai ganhar uma coordenada a mais. Tá? Vou partir para a aplicação física. Aplicação física. Pronto, já admiti mais uma entrada. Aplicação física da integral de linha de campos vetoriais, né? Então, que interpretação que tem, né? Que isso entra na física, né? Que isso entra na física? Bom, te dou um campo de forças, né? Contínuo e ser uma curva lisa. Então, o trabalho, né, W, realizado por esse campo de forças, tá? Pode ser um campo gravitacional, pode ser um campo magnético, que atua sobre uma partícula que se move em cima da curva C, né, na direção do crescimento do parâmetro, né, esse conceito de trabalho, como que ele é medido? Né? Trabalho do campo, né, em cima da curva C, vai ser então a integral, né, do campo de vetores, integral de linha do campo de vetores dr. Tá? Essa integral mede o trabalho que o campo realiza para uma partícula se movendo em cima de uma curva C. Tá? Ok, vamos para alguns exemplos. O nosso primeiro exemplo é o exemplo 7, Stewart 2, 960. Exemplo 7, Stewart 2, 960. Mãozinha aqui. Já botei até uma seta para eu não me perder. Tá aqui. O exemplo 7, Stewart 2, página 960. Deixa eu dar só uma olhada ver se está tudo certinho aqui. Tá. É esse. Então ele pede assim: determine o trabalho feito pelo campo de forças F de xy, x quadrado I menos xyj ao se mover uma partícula ao longo de um quarto de círculo R de t cosseno t I mais seno tj para o t indo de 0 a 2π. Aqui está uma representação do campo de vetores, né? Não tem gráfico, né? Porque o gráfico seria uma estrutura do R4, mas você pode fazer assim, né? Você pega para cada ponto aqui, ó, nesse grid, né? Nessa malha, e você vai desenhar aqui, por exemplo, qual é o vetor que está associado a ele, né? E aí vai, ó. São vetores bem pequenininhos que você não sabe nem para onde está apontando direito, né? Agora, nesse ponto aqui, ó, você vê que já tem um vetor vindo para cá. Então, o campo pega esse ponto e leva nesse vetor, pega esse ponto e leva nesse vetor. E assim vai com esse grid, né? Então, aqui que está acontecendo, como que está se comportando o campo de forças, né? Isso lembra bastante, né, aqueles gráficos meteorológicos, né, dos ventos, né? Quer dizer, os ventos, que tem tudo a ver, porque os ventos, né, vão formar um campo de forças que estão empurrando, né? Então tá aqui como que você enxerga o campo, tá? Isso aqui é um mapa do campo de forças, tá? E a partícula está se movendo aqui em cima desse um quarto de círculo, né? Nessa direção, no anti-horário. Então, como que está sendo o trabalho desse campo de forças em cima dessa partícula? Então, vamos lá. Nós temos todos os ingredientes: o campo e a curva, ok? Então, tá, vamos fazer a integral de f escalar dr. Então, eu preciso calcular f em cima da curva e preciso do vetor tangente da curva. Então, ó, f em cima da curva vai ser o quê? Ó? Como a curva é cosseno de t, seno de t, eu vou pegar então o f, né, dela vai ser o quê? Vai ser cosseno ao quadrado, tá aqui,
na direção I, menos cosseno vezes seno na direção J, menos cosseno vezes seno na direção J. E o vetor tangente vai ficar x', né, que é menos seno de t, e y', que é cosseno de t. E aí vou colocar aqui, né, então vai ficar a integral de 0 a π sobre 2, de f de r de t, que é isso aqui, produto escalar por esse aqui, tá? Que vai ficar como? Vai ficar a integral de 0 a π sobre 2, esse aqui vezes esse, então vai ficar menos seno de t cosseno ao quadrado, tá? Então eu vou até fazer isso aqui, ó. Vai ficar, eu vou botar aqui em cima, porque aqui já é um resumo. Então vai ficar menos seno de t cosseno ao quadrado de t, né? Menos cosseno ao quadrado de t seno de t, tá? Então menos esse menos com esse menos aqui ficou menos 2 vezes cosseno ao quadrado de seno de t dt, tá? E aí o que nós vamos fazer? Vamos resolver essa integral. Essa integral é uma integral por substituição, tranquila. Você chama o cosseno de u, né? O du está lá fora quase, né? A menos de um sinal. E aí vai ficar então o u ao quadrado du, então é u ao cubo sobre 3. Então ficou cosseno ao cubo de t sobre 3, esse 2. Aqui tem um menos que o du, né? Vai ser, se o u é cosseno, o du é menos seno de t dt. Então acertou que esse 2 foi para fora, esse menos foi para fazer o du, né? Que é menos seno de t. E aí ficou desse jeito, aí ficou 2 cosseno ao cubo de t sobre 3 de 0 a π sobre 2, tá? E aí essa conta dá menos 2/3, ok? Porque aí o que acontece aqui com o cosseno de π sobre 2? Cosseno de... Ah, tá certo, é. Porque o cosseno de π sobre 2 é 0, né? Menos 2/3 do cosseno de 0, porque o cosseno de 0 é 1. Então tá isso aqui, tá certo. Ok? Aí aqui tem uma observação que vale a pena a gente falar, tá? Apesar da definição, né, ser f escalar dr, né, no caso aqui ele usa uma outra aqui, né? Ele fala que a integral é f escalar tangente ds, né? Aí ele está dizendo que a integral aqui ela troca de sinal quando você inverte, né, a orientação, tá? Bom, você nem ignora isso. Lembra então que essa integral é a integral de f1 dx mais f2 dy em c, né? E lembra que a integral com relação a x e y, né, ela troca de sinal quando você troca a orientação da curva, tá? Então, se eu troco o sentido da curva, né, em vez de eu estar indo para cá, eu estar voltando, em vez de eu estar subindo nesse arco, nesse 1/4 de círculo, se eu estivesse descendo, o que ia acontecer? A minha integral ia dar 2/3, porque isso aqui é igual a isso, e quando eu troco, tá, com relação à variável, eu troco o sinal. Vou trocar esse sinal e esse sinal. Então, o menos vai para fora aqui. Tá bom? Ele tem uma definição ligeiramente diferente, mas que a gente já conclui o que ele quer concluir diretamente da nossa, né? Porque são equivalentes, na verdade. Tá? Vamos ver ali, então, o que eu tenho de outro exemplo. Rapidinho. Deixa eu recuperar a aula. Então o exemplo 1 já foi. O exemplo 1 já foi. Agora o exemplo 2 é o Tsiolkovsky 2, página 573. Exemplo 2, 573 do Tsiolkovsky. Aqui. Abriu o Tsiolkovsky. Foi pro ladinho. Mãozinha, ok, é esse exemplo 2 aqui, que até assinalei já. Ele está pedindo o quê? O Tsiolkovsky está pedindo para calcular xy ao quadrado dx e xy ao quadrado dy
se C é a parte da parábola aqui de 0, 0 a 2, 4. Tá? E o gráfico está aqui, ó. O gráfico de y igual a x quadrado de 0, 0 a 2, 4. Tá? Tá aqui, ó. Tá? Bom, as equações para a curva que é a parábola são x igual a t e y igual a t quadrado. O t está indo de 0 até 2. Aqui, ó. Tá? Então a curva está parametrizada. Então o que ele quer? Ele quer a integral em c dx de xy quadrado dx e a integral de xy quadrado dy. É a mesma integral, só que uma com relação a x e outra com relação a y. Tá? Ok, então dx é dt, dy vai ser 2t dt. Tá aqui. Né? E aí a gente vai fazer essa conta. Essa integral em c de xy quadrado dx vai ser a integral de 0 até 2, porque a curva estará parametrizada de 0 até 2. No lugar do x entre o t, no lugar do y entre o t quadrado. Então fica t quadrado ao quadrado dt, que é no lugar do dx. Então ficou a integral de 0 até 2, t a quinta dt. Rapidinho faz, encontra esse resultado. Agora vamos lá para outra integral com relação a y. Então xy quadrado vai ficar do mesmo jeito, vai ficar t ao quadrado, só que o dy é 2t dt. Então vai entrar um 2t a mais aqui. Então ficou 2t a sexta dt, então fica 2 sétimos t a sétima de 0 até 2, e dá esse valor aqui. Tá? Então é isso que ele pediu, as integrais separadas aqui, e deu essa resposta. Vamos salvar, vamos voltar lá ver o que ele está querendo de próximo exercício, de exemplo. Aqui vamos para a aula, mãozinha, exemplo 2 já foi, exemplo 5, Solkovsky 577, 5 Solkovsky 577, 5 Solkovsky 577, 576 está aqui. Exemplo 5, Solkovsky aqui, 577. Tá, o exemplo 5 é este aqui. Tá aqui. Calcule a integral em c de yz dx mais xz dy mais xy dz. Tá? Então é essa aqui a integral que ele está querendo. Aqui, ó. yz dx, xy dy, xz dy, xy dz. Né? E ele está falando que c é dada por... Então vamos achar a c aqui. Vou só admitir a entrada de um colega. Guilherme chegando. Boa noite, Matheus. Boa noite, Guilherme. Vamos voltar lá. Então tá. Aí tá. Ó. A curva ele falou, ele deu a curva. Deixa eu só ver se está saindo na imagem lá a curva. Tá saindo na imagem. Ele deu a curva. A curva então é x igual a t, y igual a t quadrado, z igual a t ao cubo, de 0 até 2. Tá? Então ele deu cada função componente, na verdade, né? Aqui, ó, ele deu cada componentezinha aqui, ó, né? E falou quem é a curva aqui, né? Então como é que fica essa integral, né? Eu vou montar ela aqui. Ele montou aqui embaixo, né? A integral fica integral, a curva vai de 0 até 2, então de 0 até 2, tá? Aí, se não me engano, é yz dx, então é yz, então é t quadrado, tá? Vezes t ao cubo, dx é dt, mais, eu acho que né, xz, então é t vezes z, t ao cubo, vezes o dy. O dy é 2t dt, mais a última é xy, então é t vezes t quadrado, né, dz.
dz é 3t2dt. Vamos ver se bateu com o que ele fez aqui embaixo. Ficou t à quinta, bateu, mais 2t à quinta, bateu, mais 3t à quinta, não, 3t, 5, 6, 3t à sexta, é isso? Não, eu acho que ele escreveu errado aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele escreveu um t ao cubo, mas ele está equivocado, tá vendo? Porque é a quinta também, né? Tanto é que ele põe aqui, ó. Né? Pega esse 3, mais esse 2, mais esse 1, fica 6. 6t à quinta. Então, ó, pegamos uma vacilada. Aqui é a quinta. Tá? Então, vou voltar aqui. Eu acho que, deixa eu ver se tá ok aqui. Isso. Tá ok. Ok. Então ficou, ó, t à quinta, mais 2t à quinta, mais 3t à quinta. Né? Tudo certinho aqui. Igual a integral de 0 até 2, 6t à quinta dt, que fica t à sexta sobre 6, de 0 até 2, que é dá 64. Vamos voltar aqui para o laranjinha, 64. Ok? Encerrado esse exemplo, a gente salva, abre o arquivo agora para ver a aula síncrona, faz um check ali nesse exemplo, aqui ó, check. Vamos para o exemplo 6, Solkovsky, página 580. Exemplo 6, Solkovsky, página 580. Salva. Abre o Solkovsky de novo para pegar o exemplo 6 do nosso amigo Solkovsky. Vamos atrás do exemplo 6, 580. A próxima página. Próxima página, exemplo 6. Estamos aqui no exemplo 6. Olha nós aqui. Se um campo de forças inverso F é dado por F de x, y, z, então é K, né? Norma de R. R é o vetor posição do ponto, né? Esse R aqui, ó, é o vetor x, y, z, tá? X, y, z é K sobre norma de R ao cubo vezes o R. Tá? Esse vezes é um produto por escalar. Isso aqui é um escalar vezes um vetor. Né? K é uma constante. Né? Então, um campo de forças inverso F é dado por K sobre norma de R ao cubo vezes R. Tá? Ache o trabalho realizado por F quando o ponto de aplicação se move ao longo do eixo X, né, de 1, 0, 0 a 2, 0, 0. Tá? Então, ele está com uma curva C. Vou até usar, deixa eu ver se esse espaço aparece. Esse espaço aparece aqui. Então, eu estou com uma curva C. A curva que ele quer é uma curva que está ao longo do eixo X. Então, ela é T, né? Deixa eu só já parametrizar a curva. A curva ela é parametrizada por R de T, tá? Que é o quê? Que é T, 0, 0. E o t está indo de 1 até 2. Né? 1 menor ou igual que t, menor ou igual que 2. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Está aparecendo. Então a curva está dada, o campo é esse. Tá? Essa é a curva, o campo é esse. Então ele quer o trabalho, então ele quer integral em C de f escalar dr. Tá? F ele deu aqui, ó. Tá? Mas a F em cima da curva. Então o que é isso aqui, né? Isso aqui, ele até faz a conta ali embaixo, eu vou acompanhar ele aqui, ó. Tá? A solução está aqui, ó. Parametrizou o segmento AB, x igual a t, 0, 0, de 1 até 2, está igual ao que eu fiz, né? E aí o campo é esse aqui, ó. Tá? É K, norma de R ao cubo. A norma de R é a raiz de x² mais y² mais z². Então a raiz virou o meio aqui, ó. Então a norma de R é a raiz dessa soma de quadrados. Mas é ao cubo, então ficou 3 meios.
E o vetor posição é esse aqui, ó. O R é x, y, z. X na coordenada né, na direção y na j e z na direção k. E aí essa f escalar r aqui vai ficar o quê? Vai ficar integral, né, de 1 até 2. Né? Então, essa vai ficar o quê? Na hora que eu substituir, né, em cima da curva, a curva é t00. Então, isso aqui vai morrer, isso aqui vai morrer. Né? Então, vai ficar t, né? Aqui fica t sobre t ao cubo. Né? Que aí fica o quê? Ó? Vamos lá, aqui fica... Tá, ficou integral em c de k sobre isso aqui, x dx, y dy, z dz. Ora, gente, ó a curva aqui, ó. A curva é essa. Só vai ter dx, tá? 0 dy. Então, vamos descer um pouquinho. Vamos matar aqui, ó. Vai matar esse, vai matar... Ah, desculpa, estou matando as pessoas antes da hora. Vai matar esse aqui e esse, porque o dy é 0 e o dz é 0. O x vai virar t, o dx é dt, né? Aqui é 0 em cima da curva e 0. Aí vai ter um t ao quadrado, né? Vai ficar um x ao cubo aqui embaixo. Tá? Isso vai matar com esse, fica x ao cubo. Então ficou aqui, fez a conta aqui. Então aqui embaixo ficou t ao cubo e um t em cima. Tá? Ó, esse quadradinho aqui vai matar com esse. T ao cubo, t, e o k que é constante. Então, diminuiu para 2. Então, ficou k sobre t2 dt, de 1 até 2. Tá? E aí, integrando isso aqui, fica menos k sobre t, de 1 até 2. Então, deu o k sobre 2. Tá? Aí, a unidade, como é um negócio de física, a unidade depende da unidade de distância, né, e da força, né, aqui. Ok, é isso. Então, vamos voltar lá para o roteiro. Recent Documents, aqui. Foi-se o nosso exemplo 4. Ok, exemplo 6, Solkovsky, página 580. Tá? Então, ó, integral de campo de vetores em cima de uma curva, você vai jogar a responsabilidade em cima das funções coordenadas. Né? Seja nesse formato aqui, né, que interpreta um trabalho, né, seja no outro formato que você faz a componente 1 com relação a x mais a componente 2 com relação a y. É a mesma coisa. Você vai escolher o jeito que você gosta mais. E vamos então para o importante teorema, um dos 3 teoremas principais da nossa disciplina. Tá? Essa disciplina ela tem 3 teoremas que são fundamentais. É o teorema de Green, o teorema de Stokes e o teorema de Gauss. Então vamos para o teorema de Green. O teorema de Green ele é super importante porque ele vai relacionar uma integral de linha fechada. Tá aqui, ó. Essa figura diz muito. Ó. A gente tem aqui um domínio, tá? Um D, uma região D, que ela é circundada por uma curva C. C é esse del aqui, ó, del D, chama bordo. Bordo ou fronteira, né? Não é derivada não, é bordo ou fronteira, tá? Uma região plana, fechada e limitada, ela vai ter como fronteira uma curva, tá? Então o teorema de Green ele estabelece uma relação entre a integral de linha de um campo vetorial bidimensional, tá, ao longo de uma curva C. Então a integral de linha ao longo da curva C, tá, ela vai ter uma relação com uma integral em cima dessa região, né? Então integrais em cima de região são integrais duplas, né? Então vai ter uma relação entre a integral na curva, tá, e a integral dupla numa certa função em cima dessa região D aqui. Tá? A gente precisa definir algumas coisas importantes para não dar confusão. Né? Então os ingredientes são campo de vetores bidimensional e uma curva C plana fechada simples. Né? Esse simples é que ela não tem autointerseção. Por exemplo,
o que a gente está falando não vai valer para a figura 8 que chama, né? Olha, esse auto-intercepta, isso aqui não tá valendo, tá bom? Ela não pode ter auto-interseção, né? E aí não tá, essa aqui é uma figura que não vale o teorema de Green, tá bom? Tem que ser uma região assim. A gente vai falar em termos de orientação, por quê? Olha, eu consigo percorrer essa curva aqui da fronteira no sentido anti-horário ou no sentido horário, tá? E faz diferença eu calcular uma integral num campo, num sentido ou no outro, faz diferença. Então eu tenho que definir qual que vai ser o padrão. Então a orientação de uma curva fechada simples C é dita positiva se é percorrida por sua parametrização no sentido anti-horário. Então anti-horário é positivo, né? Caso contrário a gente vai chamar de negativo. Assim, se uma partícula se move ao longo de C no sentido de orientação positiva, então a região R do interior da curva situa-se sempre à esquerda. Então, se eu estou andando no positivo, sempre a região vai estar à minha esquerda. Tá? Ok. O que o teorema de Green fala? Né? Vai pegar uma curva plana, fechada, simples, positivamente orientada. Quer dizer, estou percorrendo ela no anti-horário. Suave por partes, tá? Então a menos de alguns pontos eu consigo derivar, né? A curva. E R é a região do plano que é cercada por essa curva. Então ela cerca uma região e ela tem todas essas qualidades, né? Seja f de xy um campo bidimensional, contínuo, né? Com funções componentes com derivadas parciais, né? De primeira ordem contínuas sobre alguma região aberta que contém R. Essa curva aqui ficou no lugar ruim, né? Na verdade, esse desenho aqui foi mal quebrado. Esse desenho é logo após a orientação positiva e negativa. Aqui tem uma orientação negativa, né? Estou indo no sentido horário, né? Tá vendo? E aqui tem uma orientação positiva no sentido anti-horário. Ele foi parar no meio do teorema. Bonito, né? Então, voltando. C, curva plana fechada simples positivamente orientada. É o ingrediente, suave por partes, né? Quer dizer, tem vetor tangente diferente de zero em quase tudo, exceto por finitos pontos. E R é a região que C cerca, né? Então, C é a fronteira da região R. Então, eu vou pegar uma f de xy bidimensional, f1, f2, né? Um campo contínuo, onde cada função componente tem derivada de primeira ordem contínua, né? Em alguma região que contém, alguma região aberta contendo essa região R aqui, né? Da qual o teorema diz respeito. Aí, meu povo, o que vai acontecer? Qual é a relação? A relação é essa aqui, ó. A integral em f dr, né, que é a integral na curva, f1 de x mais f2 de y, ela é igual à integral dupla na região, tá? Ela é igual à integral dupla na região desta função aqui, ó. Aqui é a derivada de f2 com relação a x, f2 com relação a x, menos a derivada de f1 com relação a y. Então você tem uma relação entre a integral de linha, tá, na fronteira de uma região, uma curva fechada, ok? Com a integral dupla dentro da região, tá? Dessa função aqui, né? Esse teorema de Green, ele é como se fosse uma versão do teorema fundamental do cálculo, né? O teorema fundamental do cálculo que ele fala que a integral de ATB de uma derivada de x, né? Quer dizer, aqui, como é que eu calculo a integral? É a primitiva, né? Primitiva é uma função cuja derivada é essa aqui. É a primitiva calculada em B menos a primitiva calculada em A. Aqui você tem um intervalo fechado, né? A, B. Ou seja, não interessa muito, em termos da integral, qual é o comportamento da função entre A e B. Basta que você saiba o comportamento da primitiva no B e no A, para você resolver a integral. Então aqui não interessa muito, né, qual é o comportamento dessa função aqui dentro
do retângulo R, dentro da região R, tá? Eu consigo exprimir esse resultado de que forma? Em cima só da fronteira, tá? E aqui também o intervalo é tudo isso, né? Mas a integral só depende do comportamento da primitiva aqui e aqui, né? Então a integral dupla ela considera toda a região R, né? Toda a região R ela considera, mas na realidade só interessa de fato o que acontece aqui, ó, né? Aqui, ó, porque essa integral dupla é a mesma coisa que essa integral de linha, né? E esse teorema é usado nas duas direções. Você usa ele tanto para calcular, para trocar uma integral de linha que às vezes é chata por uma integral dupla que dependendo das funções componentes é mais tranquila que a integral de linha, ou então às vezes a integral dupla é chata, entendeu? É uma região chata de você equacionar para resolver a integral dupla, mas a curva é tranquila, né? Então você troca, vai tanto num lado quanto no outro. Então essa igualdade estabelece essa relação, tá? Então vamos lá, mãozinha descendo, né? Tá, aqui tem essa observação que eu já falei, né? E acabei de falar também o que estava dizendo nesse parágrafo aqui, o teorema de Green é usado nas duas vias da sua igualdade, né? Às vezes a integral dupla é mais fácil, às vezes por aí vai, tá? Vamos ver nos exemplos como isso aparece, tá? Então no exemplo 5 é o exemplo 1 Stuart 972. Exemplo 1 Stuart 972. Stuart exemplo 1 972. Vamos lá para 972. Aqui 972 exemplo 1. Cadê ele aqui? Ah, eu cheguei na 9, exemplo 2. Aqui, exemplo 2, 972. Aqui. Calcular essa integral em C. Caraca, professor, agora tem um símbolo muito louco aqui, uma integral com uma bolinha. Ó, integral com bolinha. Deixa eu ver se está filmando direitinho. Ah, tá. Integral com bolinha. Aí me pegou porque com bolinha eu não sei fazer. Integral com bolinha de 3y menos e elevado a seno de x dx mais aquele negócio que está aqui, ó. Caraca, professor, pegou agora, hein? Integral com bolinha aqui, gente, é a mesma coisa que a integral sem a bolinha. Mas por que põe a bolinha, professor? A bolinha é para dizer que a curva é fechada. Quando você quer enfatizar, eu estou calculando a integral numa curva fechada, eu ponho uma bolinha. Ah, essa bolinha está dizendo para mim, essa curva é fechada. Se você for calcular numa curva aberta, você está vacilando. Eu estou dizendo que a curva é fechada. Então o símbolo de integral com bolinha não é nenhum mistério, é integral numa curva fechada, tá? Não precisa ficar com medo não. Ah, não sei fazer, não. Sabe, a bolinha é só para dizer que é uma curva fechada, tá? Tá pedindo então para fazer a integral em C dessa, né? Essa integral aqui, ó, essa função dx mais essa função dy, e C é o círculo de raio 3. Então, a curva fechada. Gente, então, qual é a parametrização, né, do círculo? Espera aí, nem faz, olha. Olha que função já meio estranha, tá vendo aqui, ó? Essa aqui é f1, essa aqui vai ser a f2, tá? Ela já é meio estranha, e elevado ao seno. Espera aí, gente, né? Eu acho que não vale a pena fazer essa integral de curva. Vale a pena fazer a integral por Green, tá? Então, a curva é o círculo. A região que o círculo delimita, né, vai ser uma região circular aqui, ó, tá? De raio 3. Tá? Então, eu vou trocar essa integral nessa curva C para uma integral dupla nessa região.
né? E qual vai ser o integrando dessa integral dupla? Ora, o integrando dessa integral dupla, ele é o del, se eu não me engano, ele é o del f2 del x menos del f1 del y. Esse é o integrando aqui o elemento de área dA. Tá? Vamos ver como é que fica esse integrando aqui. Ó. Del f2 del x, tá? Ó. A hora que eu derivo isso aqui com relação a x, isso aqui que está em y vai morrer tudo. Morre tudo, fica só o 7. Tá? Menos del f1 del y. O f1 é 3y, mas aqui com relação a x, então vai morrer, vai ficar só o 3. Então aqui, ó o integrando, 5dA. Tá? Então vamos continuar essa conta aqui só para a gente ver o que está acontecendo. Tá? Aí ficou o que? Ficou aqui, ó. Essa integral aqui que eu tenho que fazer, eu já troquei por essa aqui, né? E já fiquei... Olha que bobagem que eu falei aqui, ó. 7 menos 3 está 5. Eu tô gravando isso, cara. Não, vocês não podem deixar eu fazer uma bobagem dessa. Estou gravando, vai sair pro YouTube. É 4, pô. É 4. Deixa eu fazer isso. Deixa eu botar no YouTube uma bobagem dessa. Então ficou essa integral aqui, pelo teorema de Green. Fica a integral dupla em D. D é o disco de raio 3. Tá? Disso aqui. Ele pegou, né, e já converteu para coordenadas polares. Ele falou aqui, ó, já vou meter para coordenadas polares, tá? Mudar para coordenadas polares depois de aplicar o teorema de Green. Então ele já, né, vai meter para coordenadas polares. Eu acho que não precisa, acho desnecessário, tá? Por que professor, por que você acha desnecessário? Já vou falar, tá? Aqui, tudo bem, ele passou para polares. Tá? Depois a gente acompanha. Tá? Ficou o quê? O integrando ficou 4. Tá? Quando ele passa para polares, né, o elemento de área em polares vai ficar R, dr dθ. Né? E a variação vai ficar o ângulo indo de 0 a 2π, né? 0 a 2π, e o raio indo de 0 até 3. Está aqui, ó. 0 a 2π, 0 a 3, isso aqui. Mas eu na minha humilde opinião, faria um pouquinho diferente. Eu faria assim. Então ficou o quê? Ficou a integral dupla. Está muito medonho aqui, vou voltar. Peraí. Fica integral dupla na região que eu vou chamar de disco de 4dA. Né? Isso aqui é 4dA. Tá? Isso aqui é 4 vezes a integral dupla de dA. Pô, a integral dupla de dA, isso aqui é a área de D. É 4 vezes a área de D. O que o D é? O D é uma circunferência de raio 3. Qual é a área? πr ao quadrado. 4 vezes π vezes 3 ao quadrado. 36π. Aqui, ó, mesma coisa que ele achou. Tá? Eu faria dessa forma. Tá errado o que ele fez? Não. Não tá errado, tá certo, bateu, né? Passou para coordenadas polares, né? Mas eu achei que não precisava não. Ah, professor, vou ter que lembrar. Poxa, vai ter que lembrar. Tá? Ele até dá esse bizu aqui, ó. Agora que eu vi, né? Que podia fazer por área. Eu não via, fiz antes. Cara, é bom, tá? Vai te salvar de algumas integrais indigestas. Então lembra lá como é que faz integral em coordenadas polares, tá? Vai te salvar de alguma situação indigesta, tá? Algumas integrais você fica, e agora como é que faz, né? Polares, tá? Polares é bom. Vamos gravar aqui e vamos trocar então de... Vou voltar para a aula síncrona. Ok, mãozinha, cadê o exemplo 1? Já foi, né? Agora vamos lá no Solkowski. Solkowski, esse aqui já foi.
Solkowski, exemplo 1, 598. Exemplo 1, vamos abrir aqui. Exemplo 1, Solkowski, 598. Estou aqui nos 580, eu vou para 598. Então aqui eu tenho que ir devagar, que ele vai de 2 em 2. 598, exemplo 1. Está ali embaixo já. Aqui, ó. O que ele está pedindo? Ele está pedindo o seguinte, ó. Por meio do teorema de Green, calcular a integral de 5xy dx mais x ao cubo dy, onde C é a curva fechada que consiste dos gráficos de y igual a x quadrado, não, é x ao cubo aqui, e 2x. Deixa eu dar uma aumentada aqui, para eu tentar enxergar. Mas tá ruim assim mesmo, né, cara? Mas dá pra ver. É cubo. É cubo? Não, aqui é... Não, cubo é aqui. Aqui não tô conseguindo enxergar, não. Ali embaixo tem um desenho. Eu vou tirar pelo desenho. Deixa eu ver como é que tá a gravação aqui. Aqui. Eu vou tirar pelo desenho que eu não tô conseguindo enxergar. Bom, eu acho que tá uma rasura, né? Não vou culpar que é da idade. A idade está chegando também, mas não é da idade não. É x quadrado. Ó. Eu podia jurar que era um cubo, mas aqui é um quadrado. Ó, aqui está o desenho aqui, ó. Então, aproveitar que a gente foi para o desenho, qual que é a curva? A curva é indo, olha aqui, ó, indo pela equação quadrática, y igual a x quadrado, tá? Voltando pela reta do x. Então isso aqui é uma curva que circunda uma região R, né? E esta integral aqui, né? Essa integral aqui eu posso trocar, né? A integral curvilínea posso trocar pela integral na região R. Então como é que a gente faz isso, né? A gente tem aqui o F1, que é o 5xy, e a gente tem aqui o F2, que é o x ao cubo, tá? E a gente vai trocar essa integral curvilínea aqui, C, né, de F1 dx. Deixa eu ver se está saindo na gravação. Está saindo. F1 dx mais F2 dy, a gente vai trocar para a integral dupla em R de del F2 del x menos del F1 del y dA. Esse é o teorema de Green, tá? Del F2 del x é 3x quadrado. Então aqui ficou integral dupla em R 3x quadrado menos del F1 del y 5x dA, tá? Então aqui, ó, acompanha ele aqui agora, né? Isso aqui, papapá, ficou 3x quadrado menos 5x, e aí ele resolveu fazer dy dx, né? Aqui agora, o que eu faço agora? Só para recordar integração dupla, né? Aqui eu tenho duas opções, ou eu faço dx dy ou dy dx. Quer dizer, eu escolho qual variar entre constantes e qual variar entre funções, tá? Ele resolveu fazer variar o x entre constantes, né? Aqui no caso dá para fazer de qualquer uma das duas formas, tá? O y ia variar daqui para cá, né? Ó. Ele vai variar daqui, tá certo. Deixa eu ver se eu consigo fazer variando o y entre constantes. E aí esse vai para esse. Tá, eu vou montar... Tá aqui, ó. Aqui ela tá montada dy dx. Eu vou montar ela dx dy. Tá? Vou montar ela dx dy. Então, essa integral em termos de dx dy, então fica 3x quadrado menos 5x, não muda. Vou montar ela em dx dy. O y vai variar entre constantes, tá? Ou seja, o y vai variar de 0 até 4.
Então o y varia de 0 até 4. E o x vai variar dessa curva aqui, ó, descendo até essa curva aqui, ó, até a parábola. Então o que está acontecendo? Eu estou variando de x igual a y sobre 2, que é a reta, até a parábola, que é a raiz positiva de y aqui, tá? Porque, né, aqui quando eu passo para cá, x igual a raiz, né, de y, tá? Então, mas eu estou aqui tudo positivo, então, né, quando a gente inverte isso aqui, aí você fica meio, né, não dá muito certo. Mas como eu estou todo mundo positivo, então isso aqui, né? E aí você integra em x, né, vai dar um número, depois você integra em y, tá? No final tem que dar menos 28 sobre 15, que é o que ele encontrou fazendo dy dx. Nem sempre dá para fazer dos dois jeitos. Às vezes, quando você vai trocar a ordem da integração, você tem que quebrar a região e, no caso, a integral em mais pedaços. Mas no caso, essa aqui deu, tá? Vamos salvar e vamos voltar para o arquivo da aula. Aula síncrona aqui. Mãozinha. Esse exemplo já foi. Exemplo 6. Vamos para o Stewart 974. Stewart 974. Qual o número do exemplo? Perdão, deixa eu ver aqui. Exemplo 4, 974. Exemplo 4, 974. Exemplo 4, 974. 973, mais uma. Mãozinha, exemplo 4. Exemplo 4 está aqui. Vamos que vamos. Vou botar um laranjinha agora. Calcular a integral y² dx mais 3xy dy, onde c é o limite da região semianular D contida no semiplano superior entre os círculos x² mais y² igual a 1, x² mais y² igual a 4. Tá aqui, ó. A curva C é esse arco aqui, ó, tá? É o limite, né? É o bordo da região, dessa região aqui, ó, tá? Essa é a curva C. Se eu fosse fazer essa integral do jeito que ela tá aqui, ó, do jeito que ela tá aqui, eu preciso equacionar esse pedacinho aqui, essa curva, né, que é um pedacinho de reta no eixo x. Depois eu vou equacionar esse arco de círculo no sentido anti-horário. Tá vendo aqui, ó? Tá? Depois eu vou vir por esse trechinho, né? Então vai ser essa integral, mais essa integral, mais essa integral, mais essa integral. Então seria 1, 2, 3, 4 integrais. Para fazer do jeito que está aqui, são 4 integrais. Tá? E a curva aqui vai ser 2 cosseno t e 2 seno t. É o círculo de raio 4, de 0 a 2π. Segmento de reta. E aqui no sentido horário, ó. Cuidado, hein? Aqui é o sentido horário. Então vai ser seno t cosseno t, de raio 1. Tá? Então, ora, não recomendo. Né? Não recomendo. Eu acho que sai de uma vez fazer por Green. Tá? Até porque essa região D, em termos de coordenadas polares, ela tem uma descrição bem tranquila. Ela é as coordenadas r e θ, com o raio variando de 1 até 2, né? O raio variando de 1 até 2, tá? E o ângulo indo de 0 a π. Aqui, ó. Olha que descrição suave para a região. Tá? Então, pelo teorema de Green, essa integral aqui, ó, vai ficar a integral dupla em D, derivada desse cara com relação a x, menos esse com relação a y. Então fica isso aqui, isso aqui. Ficou o quê? Ó? Isso aqui com relação a x, né, fica 3y. E esse aqui com relação a y fica 2y. Então fica... sobrou um y só? Ah, é 3y
menos 2y. Então fica y dA. Né? O dA eu já transformei em coordenadas polares. Né? Então assim, ó, o dA fica r dr dθ. Tá? Como é que eu descrevo a figura? De 0 a π, de 1 a 2. Y em coordenadas polares é r seno θ. Então ficou r seno θ de r dr dθ. Aí ficou então o que? Ficou a integral de 0 até π de seno de θ dθ vezes a integral de 1 até 2 r quadrado dr. Por quê? Olha, essa integral em r, tá? Só vai integrar em r. Né? O que não for r vai sair da integral. Tá? Então, inclusive, até você pode quebrar dessa forma. Tá? Eu, particularmente, não gosto muito de resolver integrais assim. Eu resolvo em r, né? Tiro aqui, né, o seno. Vai ficar a integral de 1 até 2 de r quadrado dr. Faço, né? Encontro esse número aqui. E depois esse número eu ponho para fora e acho a integral de seno, de 0 até π. Ele fez desse jeito, vai dar no mesmo. Né? Então aqui essa integral aqui, integral de seno fica menos cosseno, de 0 até π. Então aqui vai ficar 2, né? Porque cosseno de π é menos 1, com esse menos fica 1. Menos cosseno de 0 que é 1, então aqui fica 2. Aqui fica 2, aqui fica r ao cubo sobre 3, de 1 até 2. Né? Aí fica 1/3 de 4 menos 1, né? 4 não, é 8. 8 menos 1. Tá? Aí fica 7/3 vezes 2, 14/3. Beleza. Tá? Então é isso que deu. Ó, vai por mim. Bem mais suave que calcular essa integral de linha aqui. Tá? Então aqui, esses exemplos estão vendendo o peixe do teorema de Green. Trocar a integral curvilínea pela integral na região. Vamos voltar para a aula síncrona. Voltamos, mãozinha, para os exemplos ali no final da página. Exemplo 7 já foi embora. Tá? Mãozinha aqui, ok. E aqui vamos partir para uma série de exemplos onde a gente vai fazer a troca contrária. A gente até agora trocou curva por integral dupla. A gente também pode trocar integral dupla por curva. Né? Exemplo 8 é o exemplo 2 da 972. Exemplo 2 da 972. Solkovsky 2, 9... Ih, eu abri Solkovsky? Não, é o outro. Exemplo 2, 972 do Stewart. O Stewart está aqui na 972. Espera aí que eu acho que eu fiz uma confusão da confusão da confusão. Vamos para a aula. Que exemplo que você quer fazer, professor? Eu quero o exemplo 2 do Stewart 972. Ah, o exemplo 2 do Stewart 972. Então é o James Stewart mesmo, tá? Só que da 974 eu vou para 972. Aqui, o exemplo 2 da 972. Ué, de novo? Eita ferro, peraí. Ah não, professor, exemplo 1 da 972. É isso, professor? O exemplo 1 está aqui. Vejamos se é isso mesmo, meu querido aluno, que o professor está perdido. Perdido. Ah, professor. Mas acho que o professor errou foi aqui, ó. O exemplo 2 a gente já fez, está feito lá na 972. Eu imagino que o erro do professor está aqui. Eu acho que é o exemplo 1 da 972. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver o que faz o exemplo 1 da 972 do James Stewart. Exemplo 1. Ele usa Green normal mesmo. Ele passa da curva. Ele passa aqui da curva para a integral. Não era bem o que eu estava imaginando.
deu algum bug no sistema aqui, né? Que aqui que ele faz? Ele pega e faz realmente, troca a curva pela integral dupla aqui e toca o barco. Nem vou fazer. Não é o tipo de exemplo que eu estou querendo fazer agora não. Então vamos voltar lá e vamos voltar para a aula. Depois eu tenho que corrigir isso no material, né? Vou até deixar aqui um ponto de interrogação violetinho aqui para saber o que exemplo que é esse, né? Em algumas situações o teorema de Green é bastante útil porque a expressão ΔF2 ΔX menos ΔF1 é bem mais simples do que F1 dx F2. Ah, tá. Deve ser o exemplo 1 mesmo, mas a gente já fez exemplos onde essa expressão é muito mais simples que essa. A gente já fez exemplos disso. Eu não vou fazer não. Então isso aqui tá certo, assim, é o exemplo 1, né? Mas a gente acabou já de fazer alguns exemplos desse tipo. Vamos ver aqui, exemplo 2, Tsiolkovsky 598. Exemplo 2, Tsiolkovsky 598. 598, exemplo 2 do Tsiolkovsky. Aqui. Vamos fazer de laranjinha porque o azul já usei aqui. Com o auxílio do teorema de Green, calcule a integral curvilínea, isso aqui, na elipse. Na elipse. Vai usar o teorema de Green direto, mas vamos fazer essa aqui, só para não dizer que a gente está com uma vontade. Tá? Então, ok. Né? Como que a gente faz isso aí? A gente vai ter que trocar essa integral curvilínea aqui, né, por uma integral dupla. Então, uma integral dupla na elipse, vou chamar de região R. Essa aqui, ó, F2 com relação a x, então fica 2x, menos F1 com relação a y. 2x dA. Tá? Olha aí, ó. Com o auxílio do teorema de Green, calcula a integral curvilínea isso aqui. Aqui é F1, tá bom? E aqui é F2. Del F2 del x, né, vai ficar 2x. Del F1 del y fica 2x. Então essa aqui é a integral dupla em R de 0 dA. Integral de 0 é 0. Ó, matei aqui a integral sem nem virar a página. Agora, momento de tensão, né? Rufem os tambores, eu vou correr para o lado de lá e tomara que dê 0. Tadá! Ufa! Olha aqui, ó. Mesma continha que o Tsiolkovsky fez. Tá aqui, ó. 2x dx dA, 0. Acabou. Ó, o integrando desapareceu a 0. Eu nem precisei descrever a região, integrar em cima da região. Não interessa qual a região, né? Isso aqui já deu 0, tá? Ufa! Vamos voltar lá na aula. É muita emoção que dá. Acho que deu 0. Mas e se não der 0? Tá lascado. Aqui. Já foi esse aqui. Exemplo 2, Tsiolkovsky 599. Pera aí, cara. Eu tava lá agora mesmo. Exemplo 2, Tsiolkovsky 599. Tá com uns bugs esse negócio. 599. 599 é aqui, cara. Eu acho que é exemplo 3, então, né? Porque exemplo 2 nem tem na 599, ó. 599 tá aqui, ó. Eu tenho exemplo 3. Tá? Bom, mesma coisa, né? Mesma coisa eu não vou fazer não. É bem tranquilo, tá vendo? Bem tranquilo, falou que quer ser aqui.
Não vou fazer não, eu acho que é bem tranquilo. Vou pular esse exemplo aqui. E eu vou ter que ver que é o exemplo 3, eu acho. Recent Documents. Aula. Eu acho que aqui tem outro misprint. Caramba, acho que aqui é exemplo 3. Não parece não, mas eu fiz com cuidado isso aqui, para ficar com esses errinhos aqui. Tava bem cuidadoso. Ok. Tá. Então aqui fechou. Vamos salvar aqui. Vamos botar a mãozinha. E vamos para a parte final aqui, que é a área de uma região plana usando integrais de linha, né? A gente estabeleceu então uma relação, tá, entre uma integral dupla, que não raras vezes exprime uma área, tá, com uma integral de linha, né? Então, ó, lembrando que a integral que representa a área, né, de uma região é essa integral aqui, ó. É a integral da região R, né, 1dA. Agora, usando o teorema de Green, você pode conectar, né, essa integral dupla com 3 tipos de integral de linha. A integral x dy, a integral menos y dx e a integral meio de menos y dx mais x dy. Pô, professor, como assim, cara? Que coisa doida. Tudo que você tem a fazer é estabelecer F1 e F2 de forma que 1 seja del F2 del x menos del F1 del y. Agora, se você tiver, né, ó, F2 sendo x e o F1 sendo 0, você consegue 1. Se o F1 é menos y e o F2 é 0, você consegue 1 também, né? E se é menos meio, né, se a F1 é menos y sobre 2 e a F2 é x sobre 2, você também consegue 1. Então, sempre que você conseguir achar uma F1 e uma F2 que aqui dá 1, a integral em C, né, que é a curva que circunda R, percorrida no sentido anti-horário. Gente, esse negócio de anti-horário é sério, não vai esquecer disso, tá? É anti-horário. Por quê? Porque a integral dupla não te diz para onde que a curva está sendo percorrida. A integral dupla te dá um número, tá? É tudo no sentido anti-horário, tá? Senão é o sinal trocado, ok? Então eu tenho 3 formas de calcular a área usando integral de linha. Pode ser x dy, pode ser menos y dx e pode ser meio de menos y dx mais x dy. Qual que eu vou usar? O que eu achar mais interessante, tá? E aí vamos para o nosso último exemplo desse roteiro, que é o Stewart 2, exemplo 3, 973. Exemplo 3, 973. Stewart, exemplo 3, 973. Aqui. Cadê o exemplo 3? Ó, ele aqui, exemplo 3. Hoje vai ser laranjinha mesmo para terminar. Ok. Determine a área delimitada pela elipse. Aqui, ó, a área da elipse. Tá? A região elíptica é uma região chata de você descrever ela. Mesmo em polares, ela é uma região meio chata. Mas eu não preciso, né? A curva elipse, eu consigo parametrizar ela de uma forma bem tranquila. Então vale a pena trocar a integral dupla, tá, pela integral curvilínea. Porque ó, as equações paramétricas da elipse é a cosseno t, y seno t, b seno t, ó, a cosseno t, b seno t, e o t vai de 0 a 2π. Então essa curva aqui, ó, no sentido anti-horário, tá, ela, ó, dá essa volta aqui, tá? Então eu vou trocar essa integral dupla, né, em cima da elipse de 1dA via teorema de Green. Eu vou trocar por meio integral em C. C é a elipse, a curva elipse, não a região,
tá? que a elipse circunda, meio de x dy menos y dx. Tá? E vai ficar o quê? Vai ficar meio integral de 0 a 2π. O x é a cosseno t, está aqui. O dy, o que vai ser o dy? O dy vai ser b, derivada de seno é cosseno. Então, o dy é b cosseno t dt. Está aqui, ó. Menos y, b seno t, dx. dx vai ser menos a seno t dt. Aqui, ó. Então ficou o quê? Né? Ficou AB cosseno cosseno menos, ou no caso mais, AB seno seno. Então aqui ficou integral, meio integral de 0 a 2π, tá? AB que multiplica cosseno ao quadrado de t, mais seno ao quadrado de t dt. Isso aqui é 1, gente. Tá? Então ficou AB sobre 2, integral de 0 a 2π dt, que é π vezes AB. Então, a área da elipse é π vezes AB. Tá? E aí encerra. Muito mais fácil de calcular usando integral de linha do que usando integral dupla. Tá? Integral dupla dá um suador, porque primeiro que você tem que usar a simetria da elipse e fazer só 1/4 dela. Tá? Por quê? Porque nesse 1/4 fica mais fácil de eu equacionar ela. Tá? Ou meia elipse também fica mais fácil. A elipse inteira fica difícil equacionar, nem tem como exprimir como curvas, né? Então, é isso. Tá? Salva, volta lá para o roteiro, aqui, aula síncrona, e aí a gente encerra o roteiro aqui, tá? Com esse exemplo 11 aqui. Eu peço desculpas pelos meus 2 equívocos que eu trouxe, né? Eu achei estranho. Eu achei que a gente ia, né, de repente pegar e fazer exatamente o que aconteceu aqui, né? Pegar uma integral dupla e converter no caminho reverso do teorema de Green, né? E o teorema de Green estabelece esses 2 caminhos, né? Você vai da área para a curva e da curva para a área, tá? Bom, vou me despedir da aula gravada e volto para o pessoal ao vivo, ok? Então, gente, muito obrigado aí pela companhia, né? Pela paciência, e até a próxima.